Imagine um homem que matou mais pessoas que qualquer serial killer da história mundial, que executou 492 pessoas em 20 anos de carreira, que cobrava até R$100 mil por execução, que aterrorizou o interior de São Paulo e Minas Gerais como máquina de matar implacável. Mas o mais impressionante não era o número de mortes, era sua capacidade de viver décadas como cidadão comum, enquanto acumulava o maior número de homicídios individuais já registrado no Brasil. O que você vai descobrir sobre Júlio Santana vai destruir sua percepção sobre crime organizado brasileiro e revelar como assassinos profissionais operam nas sombras da sociedade. Ele não era bandido descontrolado, era empresário da morte que transformou o assassinato em negócio lucrativo e extremamente organizado. Mas antes de revelar como um menino pobre se tornou o matador de aluguel mais eficiente da América Latina, preciso contar sobre o primeiro homicídio que moldou 491 execuções subsequentes. Porque quando você descobrir como Júlio matou pela primeira vez aos 17 anos, vai entender por que ele nunca mais conseguiu parar. Júlio Santana de Sena nasceu em 1957 na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, filho de família camponesa que sobrevivia plantando milho e feijão em terra arrendada. Seu pai, Manuel de Sena, era trabalhador rural que ganhava salário mínimo cuidando de gado alheio. Sua mãe, Conceição Santana, lavava roupa para fora para complementar a renda familiar. Desde criança, Júlio demonstrou características que o diferenciavam de outras crianças: frieza emocional extrema, capacidade de concentração excepcional e, principalmente, ausência total de empatia por sofrimento alheio. Aos 8 anos, torturava animais pequenos com curiosidade científica, observando como reagiam à dor. Aos 10, já havia matado mais de 50 gatos e cachorros sem demonstrar qualquer remorso. O menino era esquisito, lembrava Dona Rosa, vizinha da família. Nunca chorava, nunca demonstrava alegria, nunca brincava com outras crianças. Ficava horas observando formigas, pisando nelas uma por uma, como se estivesse estudando alguma coisa. Júlio cresceu em ambiente de extrema pobreza e violência doméstica. Manuel bebia cachaça todos os dias após o trabalho e espancava a esposa e os filhos quando contrariado. A violência era tão rotineira que Júlio desenvolveu tolerância completa à brutalidade, vendo espancamentos como parte natural da vida. Mas, diferentemente de outras crianças que sofrem abusos e desenvolvem trauma, Júlio reagiu de forma oposta. Começou a ver violência como ferramenta útil para resolver problemas. Aos 12 anos, quebrou o braço de colega de escola que havia zombado de suas roupas remendadas. Aos 14, espancou brutalmente vizinho que reclamou do barulho de um rádio. Sua primeira arma foi revólver .38 enferrujado que encontrou em casa abandonada quando tinha 15 anos. Diferentemente de outras crianças que teriam medo da arma, Júlio a limpou meticulosamente, aprendeu sozinho como carregar e disparar e começou a praticar tiro em latas no quintal de casa. A família notou mudança em seu comportamento após encontrar a arma. Júlio ficou mais confiante, mais agressivo, lembrou sua irmã Maria. Andava com o peito estufado, como se soubesse alguma coisa que ninguém mais sabia, e sempre tocava no bolso, onde escondia o revólver. Em março de 1974, aos 17 anos, Júlio cometeu seu primeiro homicídio. A vítima foi Sebastião Moreira, dono de bar na periferia de Taubaté, que havia se recusado a vender fiado para Manuel, pai de Júlio. A negativa humilhou publicamente o pai, que chegou em casa bêbado e espancou a família toda, culpando Júlio por ter pedido dinheiro emprestado. Júlio não demonstrou raiva durante o espancamento, apenas absorveu cada soco e pontapé com expressão vazia, memorizando cada detalhe da humilhação. 3 dias depois, quando Sebastião fechava o bar sozinho às 23 horas, Júlio apareceu na porta com o revólver .38. "Lembra do meu pai, seu Sebastião?" Júlio perguntou com voz calma. "Aquele que você humilhou na frente de todo mundo por causa de uma cerveja?" Sebastião tentou explicar que não havia maldade na recusa, que simplesmente não podia dar fiado porque tinha contas para pagar. Mas Júlio não estava interessado em explicações. Atirou 3 vezes no peito do comerciante e caminhou para casa como se nada tivesse acontecido. O que mais impressionou investigadores foi a frieza da execução. Júlio não roubou dinheiro do bar.
Não demonstrou nervosismo, não tentou esconder evidências. Simplesmente matou e foi embora, como se tivesse completado tarefa rotineira. Foi execução, não crime passional, declarou o delegado Antônio Carlos Lima, responsável pela investigação. O garoto matou com precisão de profissional. Nunca vi frieza assim em adolescente. Júlio nunca foi preso pelo crime. Sebastião tinha vários inimigos na região e a investigação se dispersou entre múltiplos suspeitos. Mas o assassinato teve efeito profundo na psicologia de Júlio. Ele descobriu que gostava de matar. Senti paz pela primeira vez na vida, ele revelou anos depois em entrevista. Durante anos, carreguei raiva de todo mundo. Raiva do mundo. Quando matei Sebastião, toda aquela raiva foi embora. Era como se tivesse encontrado meu propósito. Após o primeiro assassinato, Júlio descobriu que possuía habilidades naturais para matar que o diferenciavam de criminosos comuns. Tinha mira excepcional, sangue frio sob pressão, capacidade de planejamento meticuloso e, principalmente, ausência total de remorso que permitia dormir tranquilamente após execuções. Durante os 2 anos seguintes, cometeu mais 8 homicídios em Taubaté e cidades vizinhas. Não eram crimes aleatórios. Júlio escolhia cuidadosamente vítimas que o haviam ofendido ou humilhado de alguma forma. Era vingança sistemática contra a sociedade que considerava responsável por sua pobreza e sofrimento. Em 1976, aos 19 anos, Júlio foi abordado por Mário Cunha, pequeno empresário de Taubaté que havia descoberto sua reputação como assassino eficiente. Mário tinha problema. Sócio estava roubando dinheiro da empresa e se recusava a devolver. Ofereceu 5.000 cruzeiros para Júlio resolver a situação. Foi a primeira vez que alguém me ofereceu dinheiro para matar, Júlio lembrou. Percebi que podia transformar algo que eu gostava de fazer em profissão lucrativa. A execução foi perfeita. Júlio seguiu o sócio por 2 semanas, aprendeu sua rotina, identificou o momento de maior vulnerabilidade e o matou com um tiro único na cabeça quando saía de casa para o trabalho. Recebeu os 5.000 cruzeiros e descobriu sua vocação, matador de aluguel profissional. A partir de 1976, Júlio começou a aceitar contratos de assassinato pagos. Inicialmente, trabalhava apenas na região de Taubaté, cobrando entre 3 e 10.000 cruzeiros por execução. Mas sua reputação se espalhou rapidamente pelo interior paulista, atraindo clientes dispostos a pagar mais por serviços garantidos. Júlio era diferente de outros matadores, explicou o delegado aposentado Roberto Farias, que investigou vários de seus crimes. A maioria dos assassinos de aluguel era desleixada, deixava evidências, cometia erros. Júlio planejava cada execução como operação militar, raramente deixava pistas que pudessem levar até ele. Entre 1976 e 1996, Júlio desenvolveu metodologia extremamente sofisticada para execuções que o tornou praticamente intocável para investigações policiais. Ele criou um sistema de células isoladas, onde cada pessoa envolvida no crime conhecia apenas sua parte específica, impedindo que prisões levassem até ele. Júlio nunca aceitava contratos diretamente de clientes. Trabalhava através de intermediários que funcionavam como buffer entre ele e mandantes. Esses intermediários, geralmente advogados corruptos ou empresários com conexões criminais, coletavam informações sobre alvos, negociavam preços e repassavam apenas dados essenciais para Júlio. Seus preços variavam conforme dificuldade da execução. Comerciantes ou trabalhadores comuns custavam entre 10 e 30 mil reais. Empresários ou políticos locais custavam entre 50 e 80 mil reais. Alvos com proteção policial ou militar custavam até 100 mil reais, valores astronômicos para a época. Júlio operava como empresa, revelou o promotor de justiça Paulo Henrique Santos, que tentou processá-lo durante os anos 90. Tinha departamento de inteligência que coletava informações sobre alvos, departamento de planejamento que elaborava estratégias de execução e departamento financeiro que negociava preços e formas de pagamento. O método típico de Júlio envolvia a vigilância prolongada do alvo durante semanas ou meses. Ele estudava rotinas, identificava pontos vulneráveis, mapeava rotas de fuga e, principalmente, descobria informações pessoais que podia usar para se aproximar da vítima. Em muitos casos,
Júlio se infiltrava na vida social do alvo, tornando-se amigo ou conhecido antes de executá-lo. Era a estratégia que eliminava suspeitas e permitia acesso privilegiado a informações sobre horários e hábitos. Júlio era camaleão, descreveu o psicólogo criminal Dr. Fernando Almeida. Podia se passar por vendedor, mecânico, religioso, qualquer profissão necessária para se aproximar da vítima. Tinha capacidade excepcional de imitação e manipulação social. Durante 20 anos de carreira, Júlio desenvolveu repertório diversificado de métodos de execução que variavam conforme circunstâncias específicas de cada contrato. Preferia tiros a queima-roupa, que garantiam morte instantânea e reduziam chances de sobrevivência, mas também usava facas, venenos, explosivos e até acidentes fabricados. Suas execuções mais famosas incluíam técnicas que se tornaram lendárias no crime organizado brasileiro. Em 1983, matou empresário de Ribeirão Preto, fingindo ser vendedor de seguros. Passou 2 meses visitando regularmente o escritório, ganhando confiança da vítima, até conseguir encontro privado, onde executou o alvo com tiro na nuca. Em 1987, eliminou o vereador de cidade do interior mineiro, usando bomba instalada no carro. A explosão foi tão precisa que matou apenas o alvo, poupando o motorista que estava a menos de 2 metros de distância. Era a demonstração de precisão técnica que impressionou até especialistas em explosivos. Em 1991, assassinou fazendeiro durante festa de casamento em Minas Gerais. Júlio se infiltrou na festa vestido como garçom, serviu bebidas durante 3 horas e, no momento exato em que a vítima estava sozinha no banheiro, executou-a com tiro silenciado. Saiu da festa tranquilamente e nunca foi conectado ao crime. Júlio transformou o assassinato em arte, admitiu o delegado José Carlos Martins. Suas execuções eram tão bem planejadas e executadas que frequentemente nem conseguíamos confirmar que eram homicídios. Pareciam acidentes, suicídios, mortes naturais. Mas o que mais impressionava investigadores era a capacidade de Júlio de desaparecer após execuções. Ele mantinha múltiplas identidades falsas, casas seguras em diferentes estados e rede de contatos que o ajudavam a se esconder quando necessário. O aspecto mais perturbador da carreira de Júlio era sua capacidade de manter vida completamente normal entre execuções. Durante os 20 anos como matador profissional, ele casou 2 vezes, teve 4 filhos, trabalhou como vendedor de carros e participou ativamente de igreja evangélica. Sua primeira esposa, Sandra Alves, nunca soube da verdadeira profissão do marido. Júlio era homem carinhoso, pai dedicado, marido fiel. Ela declarou após descobrir a verdade. Nunca demonstrou violência em casa. Brincava com as crianças, ajudava nas tarefas domésticas, ia à igreja todo domingo. Júlio criou compartimentalização psicológica perfeita entre sua identidade de assassino e sua persona familiar. Durante semanas de planejamento e execução de contratos, vivia como predador calculista, mas quando retornava para casa, transformava-se em cidadão comum que assistia televisão com família e reclamava do trânsito. Era personalidade múltipla funcional, explicou o psiquiatra Dr. Helena Rodrigues. Júlio desenvolveu capacidade de ativar e desativar aspectos específicos de sua personalidade conforme necessário. Quando estava trabalhando, era máquina de matar. Quando estava em casa, era pai de família. Seus filhos cresceram sem suspeitar de nada. Júlio os levava para pescar nos fins de semana, ajudava com lição de casa, participava de reuniões escolares. Era pai presente que nunca demonstrou sinais da violência que praticava profissionalmente. Meu pai era herói para mim, revelou seu filho Roberto em entrevista posterior. Sempre teve tempo para brincar conosco, sempre nos tratou com carinho. Quando descobriu o que ele fazia, não conseguia acreditar. Era como se fossem 2 pessoas completamente diferentes. Durante o auge de sua carreira, entre 1985 e 1995, Júlio construiu o verdadeiro império criminal que se estendia por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. Tinha rede de 30 intermediários, 15 casas seguras, 12 identidades falsas e receita anual superior a R$2 milhões. Seus clientes incluíam empresários que queriam eliminar concorrentes, políticos que precisavam silenciar inimigos,
fazendeiros envolvidos em disputas de terra e até policiais corruptos que contratavam seus serviços para resolver problemas pessoais. Júlio atendia a demanda reprimida por justiça privada, analisou o sociólogo criminal Dr. Marcos Vieira. Brasileiro médio sempre teve desconfiança do sistema judiciário oficial. Júlio oferecia alternativa eficiente, embora ilegal, para pessoas que queriam resolver conflitos definitivamente. Ele mantinha arquivo detalhado de todos seus contratos, incluindo nomes de clientes, alvos, métodos usados e valores cobrados. Era documentação que funcionava como seguro de vida. Se algo acontecesse com ele, informações seriam divulgadas automaticamente. Júlio também investia pesadamente em corrupção de autoridades. Tinha policiais, promotores e juízes em sua folha de pagamento, garantindo que investigações fossem sabotadas e processos arquivados. Era sistema de proteção que o manteve livre durante 2 décadas. Júlio comprava proteção como empresário compra seguro, revelou o delegado aposentado Mário Costa. Pagava mesadas regulares para pessoas estratégicas no sistema judiciário. Quando surgia problema, suas fichas eram protegidas por pessoas que ele ajudava financeiramente. Apesar de toda a proteção, Júlio eventualmente chamou atenção demais para continuar operando impunemente. Em 1994, Força Tarefa Especial foi criada especificamente para investigá-lo, liderada pelo delegado federal Ricardo Meirelles, especialista em crime organizado. A investigação durou 3 anos e envolveu cooperação entre polícias de 4 estados. Meirelles usou técnicas de investigação inovadoras para a época, incluindo grampos telefônicos, vigilância eletrônica e infiltração de agentes disfarçados. Júlio era alvo mais difícil que já persegui, admitiu Meirelles. Ele era extremamente cuidadoso, paranoico com segurança e tinha proteção em níveis muito altos do sistema. Levamos 3 anos para juntar evidências suficientes para prendê-lo. A quebra do caso veio através de delação de um de seus intermediários, preso em operação não relacionada, que decidiu cooperar em troca de redução de pena. As informações fornecidas permitiram que polícia mapeasse toda a rede de Júlio e identificasse padrões em suas execuções. Em maio de 1997, Júlio foi finalmente preso em sua casa em Ribeirão Preto durante operação que envolveu 200 policiais. Não ofereceu resistência, aparentemente resignado com o fim de sua carreira criminal. Sabia que um dia isso ia acontecer, ele declarou durante prisão. 20 anos é tempo bom para qualquer profissão. Estava pensando em me aposentar mesmo. Durante interrogatórios que se estenderam por 6 meses, Júlio confessou metodicamente 492 assassinatos cometidos entre 1974 e 1997. O número surpreendeu até investigadores mais experientes, que inicialmente acreditavam estar lidando com 50 ou 60 homicídios. Júlio confessou com detalhes impressionantes, lembrou o promotor Paulo Santos. Ele se lembrava do nome de cada vítima, data de cada execução, método usado, valor cobrado. Era como se tivesse arquivo mental completo de sua carreira. As confissões revelaram que Júlio havia matado média de 25 pessoas por ano durante carreira de 20 anos. Era a produtividade que o colocava entre maiores assassinos em série da história mundial, superando casos famosos como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer e John Wayne Gacy. Mas, diferentemente de serial killers, motivados por impulsos psicológicos, Júlio era movido exclusivamente por dinheiro. Nunca matei por prazer depois dos primeiros crimes, ele explicou. Era trabalho, profissão, eu era bom nisso e pagavam bem. A lista de vítimas incluía pessoas de todas as classes sociais e profissões, 127 comerciantes, 89 fazendeiros, 76 empresários, 45 políticos locais, 38 policiais, 32 advogados, 28 médicos, 23 jornalistas, 18 juízes e 16 promotores de justiça. Júlio eliminou classe inteira de líderes regionais, observou o sociólogo Dr. Fernando Oliveira. Suas execuções mudaram o cenário político e econômico de dezenas de cidades do interior. Foi impacto social equivalente à guerra civil de baixa intensidade. O julgamento de Júlio Santana começou em 1999 e se tornou um dos maiores processos criminais da história judiciária brasileira. Foram 492 acusações de homicídio qualificado,
cada uma podendo resultar em 30 anos de prisão. A defesa, liderada pelo advogado criminalista Roberto Teixeira, argumentou que Júlio sofria de transtorno de personalidade antissocial que diminuía sua responsabilidade criminal. Peritos psiquiátricos foram chamados para avaliar condição mental do réu. Júlio apresenta psicopatia severa, caracterizada por ausência completa de empatia e remorso, diagnosticou o psiquiatra forense Dr. Carlos Mendes. Mas isso não compromete sua capacidade de discernimento. Ele sabia perfeitamente que estava cometendo crimes. O julgamento durou 3 anos e envolveu testemunho de mais de 800 pessoas, incluindo familiares de vítimas, policiais e ex-colaboradores de Júlio. Mídia nacional cobriu o caso intensivamente, transformando Júlio em celebridade sinistra. Em 2002, Júlio foi condenado a 492 sentenças consecutivas de 30 anos cada, totalizando 14.760 anos de prisão, maior sentença individual da história do Brasil. Como legislação brasileira limita cumprimento de pena a 30 anos, ele cumpriria a pena máxima permitida. Mesmo que vivesse 200 anos, nunca sairia da prisão, declarou o juiz Fernando Rodrigues durante leitura da sentença. Júlio Santana representa perigo permanente para a sociedade. Desde 2002, Júlio cumpre pena no Presídio de Segurança Máxima de Presidente Bernardes, em São Paulo. Inicialmente classificado como preso de altíssimo risco, ele foi mantido em isolamento total durante 5 anos. Surpreendentemente, Júlio se adaptou bem à vida prisional. Nunca causou problemas. Participou de programas educacionais e até se tornou auxiliar na biblioteca da penitenciária. Autoridades carcerárias o consideram preso modelo. Júlio é completamente diferente na prisão, observou o diretor Marcelo Santos. É educado, cooperativo, respeitoso, nunca se envolveu em confusões ou tentativas de fuga. É como se tivesse aceitado seu destino. Durante entrevistas regulares com psicólogos prisionais, Júlio demonstra compreensão intelectual de seus crimes, mas continua sem demonstrar remorso emocional genuíno. Eu quebrei regras da sociedade e estou pagando preço, ele explica. É consequência natural de minhas escolhas. Júlio escreveu autobiografia de 400 páginas detalhando sua carreira criminal, mas autoridades proibiram publicação para evitar glorificação de seus crimes. O manuscrito permanece arquivado como documento histórico sobre crime organizado brasileiro. Mesmo na prisão, Júlio continua sendo pessoa perigosa, avalia a psicóloga prisional, doutora Ana Beatriz. Ele aprendeu a simular comportamento normal, mas a estrutura psicológica que o transformou em assassino permanece intacta. A história de Júlio Santana deixou marca permanente no sistema judiciário brasileiro e mudou forma como autoridades lidam com crime organizado. Seus métodos foram estudados em academias policiais, suas técnicas copiadas por criminosos posteriores, e seu caso usado como exemplo em cursos de criminologia. Famílias de suas vítimas criaram associação para pressionar por mudanças na legislação penal brasileira. Júlio mostrou que o sistema atual é inadequado para lidar com criminosos de alta periculosidade, declarou Maria Santos, cujo marido foi uma das vítimas. O caso também revelou extensão da corrupção no sistema judiciário. Investigação posterior identificou 23 autoridades que recebiam propina de Júlio, resultando em demissões e prisões que abalaram a estrutura política de várias cidades. Júlio não operava sozinho, enfatizou o procurador-geral Roberto Lima. Ele tinha colaboração de pessoas que deveriam proteger a sociedade. Isso mostra que o problema vai muito além de um assassino individual. Hoje, aos 67 anos, Júlio permanece preso sem perspectiva de liberdade. Continua recebendo cartas de pessoas fascinadas por seus crimes, pedidos de entrevista de jornalistas e até propostas de casamento de mulheres que o idealizam. A pergunta que assombra a sociedade brasileira é quantos outros Júlios podem estar operando atualmente nas sombras, acumulando vítimas enquanto vivem vidas aparentemente normais. Sua história prova que monstros mais perigosos são aqueles que conseguem esconder perfeitamente sua verdadeira natureza. Júlio Santana se tornou símbolo sombrio da capacidade humana para violência organizada e metódica.
Seus 492 assassinatos representam não apenas tragédias individuais, mas falha sistêmica de sociedade que permitiu que Predador operasse impunemente durante 2 décadas.